Fala pessoal, Rafael Janot passando aí com mais uma dica, tá? Em outros programas eu ensinei a colocar ícone e a colorir a linha do ALV. Hoje eu vou ensinar como colorir só uma célula dependendo da sua condição. Então observem que essa linha vermelha aqui, ó, eu colori somente a célula, eu não colori a linha completa. E é diferente do ícone, apesar de eu ter colocado aqui vermelhinho igual, é diferente o processo, tá? Como que a gente faz isso? Na nossa tabela de saída, a tabela que vai ser, né, a estrutura que vai no ALV, eu preciso de incluir esse tipo cell tab aqui, ó, tá? Então esse cell tab nada mais é do que uma tabela desse tipo aqui, que aceita algumas configurações de estilo, beleza? Como que a gente faz isso? Eu defino ela, eu indico ela dentro da estrutura e a gente precisa de fazer o preenchimento, ok? E como que é feito esse preenchimento? Eu criei uma constante aqui, que é uma constante de cor 4, da cor vermelha, tá? Ela vai pegar aqui um tipo 4, mas ela é do tipo X e ela tem esse código aqui para pegar vermelho. Tem várias variações aqui, tá, pessoal? Dá para colocar negrito, dá para colocar outras cores, dá para preencher o fundo, igual eu preenchi o fundo aqui com um pouco mais escuro, tá? Então esse código ali, o 017 ali no final, ele preenche a cor de vermelho e coloca o fundo um pouco mais escuro, beleza? É um estilo pré-existente no ABAP, tá bom? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que preencher a minha tabela CellTab, que é essa daqui, que está dentro da minha estrutura exit aqui, ó. Beleza? Fiz o meu select, igual nos outros exemplos, e eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha manipulação de dados. Observem aqui que para minha saída os campos são o mesmo, então eu coloquei um move corresponding aqui. Se os valores forem superiores a 3.000, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que é vermelho, o ícone vai ser vermelho, que é esse ícone aqui, para falar que o curso está um pouco mais caro do que eu deveria. E o que é a diferença do CellTab? O CellTab, dentro dos atributos que eu tenho estilo 1, 2, 3, 4, e tem um campo que chama Field Name. Para eu colorir especificamente esse campo aqui, eu tenho que falar qual que é o campo da minha estrutura, que ele está dentro aqui do include type aqui, ó, valor, tá? É esse campo aqui da minha tabela. Ou se eu tivesse colocado ele explicitamente aqui, mas eu só coloquei um tipo para evitar da gente ficar escrevendo os campos de novo. Opa, saiu daqui de onde eu quero. Então, eu coloquei o campo que eu quero, falei que o estilo dele é o vermelho que eu coloquei e dei um insert na minha tabela. Por que aqui não foi append? Porque o tipo da minha tabela não é uma tabela interna simples. Se eu clicar aqui, ó, no meu estilo, eu tenho a minha tabela, tenho a estrutura, só que eu tenho o tipo dela, se vocês vierem aqui na inicialização e acesso, ele me fala que é uma sorter table, né? Eu não tenho uma standard table, como a gente está acostumado a fazer append. Na standard table eu faço append, na sorted e na hashed eu faço um insert. Se vocês tentarem dar um append aqui, vai dar dump, tá? Por ela ser sorted, beleza? Eu tenho aqui a cada loop que limpar o conteúdo da tabela e o conteúdo da minha estrutura. Por quê? Porque se você colocar esse mesmo campo duplicado aqui na mesma linha corrente do loop, ele também vai dar dump. Como ele é uma sorted table, ele vai aceitar somente um valor diferente. É como se esse campo aqui fosse um campo chave. Entendeu? Então aqui vai ficar o campo que eu quero colorir e o estilo. Se eu não tivesse colocado nenhum campo aqui, ele colore a linha inteira. Então a linha inteira ia ficar nesse formato aqui, se eu não colocar o campo especificado aqui na minha estrutura. E se eu quiser mais de um campo, basta eu copiar isso e colocar aqui
o novo campo, que ele vai pegar o quê? A mesma configuração desse campo de cima, ok? Feito isso, feito aqui a minha configuração, eu preenchi, né, porque eu criei uma tabela nova aqui, eu fiz o preenchimento e aqui no finalzinho, depois das configurações, eu fiz, né, a atribuição à minha tabela, eu fiz a atribuição direta da tabela que eu preenchi para a tabela que está na minha estrutura, e aqui sim eu dei o append na minha estrutura de saída. Então, na hora que eu chamar o meu ALV, eu passei a minha tabela de saída aqui, tá? Uma coisa importante é, aqui não tem configuração nenhuma, tá? No Fieldcat, no cadastro do Fieldcat, não tem nenhuma configuração com base naquele seu tab, mas aqui, igual a gente coloriu a linha, eu precisei de falar que esse campo color aqui, que ia receber a linha, a cor da linha, eu preciso de falar um style fname aqui, que é o cell tab. E o que acontece? Esse cell tab aqui, esse nome aqui tem que ser exatamente o mesmo nome definido aqui na minha estrutura, para o ABAP identificar que aquela configuração do estilo é para esse campo, para essa tabela que está selecionada dentro da minha estrutura de saída. Feito isso, eu tenho a minha configuração que poderia ser para qualquer campo que esteja aqui no ALV, tá? O campo ele deve existir, porque senão também vai dar dump. E se você não preencher o campo especificamente, ele vai pegar a configuração de estilo e vai aplicar para toda a linha do ALV. Beleza? Então essa daí é a dica, que é uma dica valiosa. Muitas pessoas, né, procuram saber como configurar especificamente uma linha diferente no ALV, e esse específico é somente a célula. Então você consegue definir células com cores e estilos diferentes para visualização, dependendo do que você precisa. Combinado? Então é isso, pessoal. Uma dica bem simples, tá? Que a gente não costuma achar essa documentação tão simples assim na internet. Eu trouxe aí para ajudar vocês. Um abraço a todos.